Olá, boa noite. Soninha Francine, vereadora, diretamente da sala da minha casa, na Pompeia. Eu sou vereadora em São Paulo pelo Cidadania. Oi, Ale. Aí pode ser estranho. Oi, Nilmares. Olá. Eu começo sempre a live me apresentando, né? Soninha Francine, vereadora pelo Cidadania. Aí pode parecer meio esquisito, porque, porra, se alguém está me seguindo, é de se supor que a pessoa sabe quem eu sou. Mas não é sempre verdade. Outro dia eu recebi uma mensagem assim: Oi, você começou a me seguir, mas quem é você? Aí eu respondi pra pessoa: eu comecei a te seguir. Aí ele também riu e ficou por isso mesmo. Às vezes a gente, até aqui, né? Numa conversa, num ao vivo, ou na postagem de alguém, você vê uma menção interessante, você entra lá e começa a seguir. E depois você já não sabe mais, né? Mas eu achei muito engraçado. O cara tá me seguindo, aí ele pergunta: quem é você? Por que você tá me seguindo? Bom, vamos lá. Soninha Francine, vereadora pelo Cidadania de São Paulo, ex-MTV, ex-Cultura Inglesa, ex-TV Cultura, ex-ESPN Brasil, ex-secretária da Assistência Social, ex-subprefeita da Lapa, ex que não acaba mais. Oi, Renato. Oi, Joquita Lima. Me segue aí. Dá um motivo aí para eu te seguir aí, né? Vamos lá. Falar. E é louco, né? Porque até 2 anos atrás, o Fantástico, a Globo, eram as emissoras golpistas. E agora agora ela é a emissora da esquerda comunista. E, enfim, geralmente a Globo é governista, que eu me lembre. Né? Entra nas divididas assim contra o governo federal, muito com cuidado. Mas agora realmente a Globo está se comportando como um veículo de oposição. E o César vai saber. O César já tá aqui. Ai, meu Deus, o som tá ruim de novo. Jesus. Oi, Rafa. Oi, Simone Del Neri. Como é que é a frase do Milor Fernandes? Se o César tiver aí, ele vai saber. Mas como é que é? Jornalismo é oposição, o resto é perfumaria. Uma coisa assim. Então, o Fantástico fez uma reportagem muito boa com Álvaro Pereira Júnior, explicando os dilemas, ó o César aí, os dilemas, as polêmicas sobre cloroquina e hidroxicloroquina. Explicou que a cloroquina, ela tem origem, é um princípio ativo que tem origem em alguma substância usada no Peru. Ah, meu Deus! Eu não sei onde é o microfone da bagaça. Tô segurando onde eu sempre seguro, eu acho. Bom, o celular tá ligado no carregador, pode ser que isso prejudique. O resto, jornalismo é oposição, o resto é armazém de secos e molhados. Eu sabia que eu podia contar com o César para completar uma citação do Milor Fernandes. Então, a cloroquina. Achei interessante que a cloroquina, a origem dela parece que é numa substância que era utilizada no Peru, possivelmente com fins, não sei se de entorpecente, mas assim, diz que a cloroquina no começo era polêmica por causa disso, e no fim descobriram que ela conseguia combater vírus no ambiente de laboratório com bastante eficácia. E aí sempre testam a cloroquina contra ebola, cloroquina contra a malária, cloroquina contra isso e aquilo, e no fim descobrem que ela não funciona tão bem assim em seres vivos, né? Em seres humanos principalmente. Então, que aquela bendita norma técnica lá do Ministério da Saúde, assinada por ninguém, que prega, né, preconiza o uso da cloroquina para todo mundo indiscriminadamente desde o começo do quadro, né, para qualquer teste positivo, para usar em casa inclusive, cita 2 estudos. Um estudo feito na China e fala assim, teve excelentes resultados. Eu tô lendo aqui os comentários, vocês me atrapalham, né? A Lilian falando no Peru, a cloroquina, eu sei que era no Peru. Lilian. Bom,
Concentra, Sônia. Na China fizeram testes muito bem sucedidos em laboratório, in vitro, como eles dizem. Quer dizer, você pega lá um pedacinho do DNA, do RNA do vírus, coloca numa proveta, aí coloca a cloroquina, pim, sumiu o vírus. Não foi, na China não chegaram a fazer testes em humanos. E aí então eles citam esse estudo na China, que foi feito in vitro, e aí citam um estudo da França, tô falando lá do documento do Ministério da Saúde, estabelecendo as normas para o uso amplo, geral e restrito de cloroquina. Aí eles citam um estudo feito na França, e aí, como relata lá o Álvaro Pereira Júnior, na França eles fizeram assim, vamos supor, aplicaram a cloroquina em 80 pacientes. E aí eles disseram que teve 100% de resultado. Aí, só que eles descontaram 6 pacientes que morreram. 6 pacientes que abandonaram o estudo porque não estavam aguentando os efeitos colaterais. Outros 6 pacientes em quem não ficou claro. E aí, tirando, sabe, tipo, tá tudo bem? Tá, tirando que tá errado, tá tudo bem? Eles descontaram alguns resultados para depois dizer que a cloroquina tinha 100% de eficácia. Tanto é que a revista científica que publicou o estudo, depois ela falou assim, olha, desconsidera, porque aquele teste não tem os parâmetros mínimos suficientes para ser considerado um teste científico bem feito. Esses testes de remédio, eles têm uma porção de regras, assim, de protocolos. Tem a coisa do teste duplo cego, quando o pesquisador, nem o pesquisador sabe quem está tomando o remédio e quem está tomando placebo. Porque às vezes o pesquisador sabe e a pessoa não. E tem o duplo cego, e tem o controle meio aleatório. Então esse teste da cloroquina na França não cumpriu esses parâmetros mais rigorosos e nem os parâmetros básicos, tipo levar em conta a amostra completa. E não descontar o que deu errado e considerar que o resultado foi 100%. Oi, Sonórios, tudo bem? Então, cloroquina, hidroxicloroquina, o ministro deu entrevista também, né, falando que não é assim que funciona. E o ex-ministro, né, o Taishi. E, inclusive, algumas pessoas apontaram também que a norma técnica lá do Ministério da Saúde reconhece que a cloroquina pode ter efeitos adversos, um deles é a arritmia cardíaca. E como o vírus já ataca o coração, né, a Covid já afeta o coração, e alguém que tem uma condição cardíaca prévia vai tomar um remédio que piora o coração, então o Ministério... Oi, Nelson Hong. Oi, Arthur Pera, Shalom Lin. Então o Ministério tanto reconhece que a cloroquina pode fazer mal para o coração, que ela diz que a pessoa que estiver tomando a cloroquina, no comecinho da doença, testou positivo, nem tem sintoma ainda, para todo mundo eles acham que funciona. Tem que fazer eletrocardiograma 3 vezes por semana. Agora você me diz, a pessoa está se tratando em casa, aí ela tem que ir 3 vezes por semana em algum lugar fazer um eletrocardiograma. Tipo, qual é o sentido disso? E depois de uns dias, né, dia 22 agora, sexta-feira, a OMS se pronunciou assim, tipo, não é desautorizando, mas deixando de reconhecer a cloroquina, afirmando que não existem evidências de que a cloroquina seja indicada, eficiente no tratamento de Covid. Então, continua, que eu saiba, continua não sendo impossível. Não sei se o Conselho de Medicina vai rever o seu protocolo depois dessa nova decisão da OMS, mas o que existe hoje é possível a critério do médico, avaliando todas as condições do paciente, os prós, os contras, se certificando de acompanhar os efeitos adversos. O médico pode receitar cloroquina para pacientes que já estão num estágio mais avançado de Covid. Eu ia continuar falando dos absurdos lá da reunião ministerial. Não dá para dizer que o assunto ficou velho, né? Porque também tem isso, a gente a cada dia tem um sobressalto com uma barbaridade nova, e aquilo que era gravíssimo, 5, 6 dias depois já tá passado. Mas só para lembrar assim, né, uma listinha básica dos absurdos da reunião ministerial. Um presidente da república chamar um governador de bosta, o outro de estrume. Coisa tão... Assim, como é que alguém pode achar isso normal, né? Porque não tem nem que botar o microfone escondido na conversa de boteco no fim do expediente depois de 10 cervejas. Não foi depois do trabalho, foi no trabalho, numa reunião de trabalho, o cara chama um de bosta e o outro de estrume. É inacreditável.
O ministro da Educação dizendo que tem que botar aqueles vagabundos na cadeia. Idem acima. A ministra Damares dizendo que o que está acontecendo, o distanciamento social, as medidas de restrição, tudo, é a maior afronta aos direitos humanos da história. E que também tem que botar prefeitos e governadores na cadeia. O presidente dizer... O Alfredo Cabral está dizendo aqui, tem um toxicologista que fala das questões adversas, o Anthony Wong. O presidente dizer, eu vou esperar fuder a minha família? E depois dizer que, não, está preocupado com a segurança da família. E depois ainda dizer que, não, ele só citou um exemplo, assim, digamos... que eu tivesse preocupado com a segurança da minha família e não conseguisse mudar a cúpula. Quer dizer, esse negócio de quando começa a mudar as versões, eu me lembro o caso de Pasadena no governo Dilma, que aliás foi um caso que repercutiu bem menos do que deveria, porque foi um negócio escandalosamente desfavorável para a Petrobras, portanto para o Brasil, né, para os acionistas da Petrobras, tipo nós, querendo ou não. Então assim, a compra de Pasadena foi uma coisa absurdamente cara, contraindicada, um preço absurdo comparado com a negociação anterior da refinaria de Pasadena dos Estados Unidos. E assim, quando perguntado, o governo cada hora dava uma explicação diferente. Não, é que eu não li. Aí, você não leu um parecer sobre a compra de uma usina de bilhões de reais? Não é que eu não li, é que eu li assim meio por cima. Você leu meio por cima? Um parecer para uma compra... Não é que eu li por cima. Eu li, mas eu achei que tudo bem. Então, quando alguém começa a dar explicações detalhadas e diferentes a cada instante, alguma coisa está errada. E assim, vou esperar fuder a minha família, palavras do presidente, não tem segunda interpretação possível, né? Não tem nada de... sugerido, delineado. Não, ele tá preocupado se vão fuder ou não a família dele. Outra coisa, o presidente dizer que ele tem um sistema de informações particulares. Até outro dia o Jorge Tarquini comentou no Facebook, né? Eu falei que eu ia fazer uma live, acabei não fazendo, mas que eu teria falado sobre a bendita da reunião. Aí ele falou, comenta aquela coisa do sistema de informações particulares. Realmente, isso repercutiu menos do que deveria. Oi, Mayara. Alfonso, Daniel, Elaine. O presidente dizer também, numa reunião ministerial, ele dizer assim que o meu sistema de informação funciona melhor que o do governo. O meu sistema particular de informação, eu tenho um amigo lá na Polícia Civil, lá no Rio, e tem um conhecido meu da Polícia Militar do Amazonas. Meu Deus do céu, essa é a versão sinistra do grupo da família, né? Não, eu tenho minhas informações ali, o policial civil do Rio de Janeiro me falou que o Itzel ia armar pra cima de mim. Tipo, meu Deus do céu. E aquela comparação que ele faz, né? Até mais do que os palavrões, dizer odiar indígena, isso tem que acabar. Meu, ele fazendo pouco do patrimônio histórico, né? Isso é uma grosseria. Vão impedir uma obra lá porque achou um cocô petrificado de índio. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Se bem que eu lembro também, né? Um ex-presidente aí, passado recente, que também falou assim, vai parar uma usina hidrelétrica por causa de um bagre lá, na porcaria de um bagre. Então, essa coisa de desfazer do patrimônio histórico, do patrimônio cultural, do patrimônio ambiental, é um karma nosso, né? Tá difícil de superar. Aliás, eu não tinha anotado aqui na minha lista essa parte do cocô petrificado de índio. Não, realmente. Aí teve aquela comparação que ele faz, né? Quem nunca ficou ouvindo atrás da porta do quarto da filha, do filho? Você tem que fazer alguma coisa, porque depois que enche o corno de droga e engravida, não dá pra fazer mais nada. Bela comparação, excelente comparação. E a coisa muito, muito, muito grave, que eu também acho que repercutiu pouco, porque assim, é tão barbaridade o cara falar que o governador é um bosta, o outro é um estrume, que coisas gravíssimas não foram discutidas como deveriam, tipo o presidente dizer que as pessoas têm que se armar assim, que senão vai acabar tendo uma ditadura. No começo, Bolsonaro, partidários do Bolsonaro, defendiam o uso de armas para você se defender dos bandidos, para você se defender de um estuprador, de alguém que invade a sua casa.
Sim, não concordo absolutamente com essa ideia, que vai ser mais seguro para todo mundo se cada um tiver sua arma. Absolutamente não concordo. Mas piorou muito. Porque agora ele está dizendo que as pessoas têm que se armar para se defender de uma ditadura. Isso vindo do mesmo cara que até outro dia chamava de terroristas os que fizeram oposição armada à ditadura militar. Ele está dizendo exatamente, as pessoas têm que se armar, porque vai ter uma ditadura, não dá. Cada um tem que ter sua arma para impedir uma ditadura. Quer dizer, eles estão... O presidente da República está defendendo que as pessoas tenham armas para se defender de quem vai instaurar uma ditadura. E quem ele tem dito que está ameaçando as liberdades individuais são os governadores, os prefeitos. Então, ele está dizendo que as pessoas têm que ter armas para se defender das autoridades, é isso? Se as pessoas acharem que elas estão perdendo a liberdade por decisões das autoridades, elas têm que ter uma arma para evitar a ditadura. Isso é uma barbaridade. Isso tem paralelo no fascismo do Mussolini, né? A gente parece que fica gastando a palavra fascista à toa, mas chega uma hora que não é metáfora. Não é modo de dizer. É comparação mesmo. Não é nem comparação, é equiparação. O Mussolini tinha uma frase dizendo que o povo tem que se armar para não perder a liberdade, ou coisa parecida. Depois daquele, quem foi mesmo que fez o pronunciamento reproduzindo toda a cena do Goebbels, tocando Wagner ao fundo? Quem foi esse mesmo, meu Deus do céu? Não lembro. Mas enfim, não é modo de dizer que esse governo lembra muito o fascismo. É literal. É literal o negócio. Deixa eu ver aqui. Oi, Paula Pagu, bora ler. E o Alfredo fala, imagina, né? Isso que vem a público. Imagina o que a gente não vê. Oi, Jurandir, Arte em Madeira. Oi, Contos e Cantos. Vamos lá. Se você tem no país livros queimados e defesa de armas, já diz muito. Rogério Alvim. Foi o Alvim. Muito bem. Continuando, deixa eu ver se eu falei um pouco da lista de barbaridades. Se vocês lembrarem de mais alguma barbaridade da reunião que eu esqueci, contribuam, por favor. Tem o ministro da Educação falando que isso aqui é uma merda, né? Tipo, falando de Brasília. Assim, eu tenho sérias críticas à existência de Brasília, né? O Juscelino Kubitschek é tão exaltado por isso, quando essa foi a pior das ideias dele, na boa, né? Você criar uma cidade no meio do Cerrado e dizer agora a capital federal é aqui. Fudeu o Rio de Janeiro. Não estou em reunião ministerial, não vou ter modos. Mas prejudicou o Rio de Janeiro barbaramente. Era a capital e deixou de ser. E criou toda uma estrutura de poder... muito bonito, simbolicamente, no Brasil Central, mas foi criada no meio do Cerrado, longe de tudo. Então, assim, críticas à existência de um Distrito Federal, eu também tenho. Mas o jeito como o ministro da Educação fala é horrível, assim, é como nos piores clichês dessa conversa muito comum que... político não presta, é tudo uma merda. Quer dizer, isso já é dado na sociedade. Assim como já é dado na sociedade preconceito, racismo, machismo, já tem. Mas uma autoridade que endossa, reforça, né, celebra o preconceito, é muito karma negativo, gente. A gente vai ter que se penitenciar muito aí. Eu ia falar também uns absurdos da imprensa. Deixa eu ver se eu falo. Acho que eu vou falar só um deles. Esse não chega a ser um absurdo, mas assim, a pobreza. Alguns estados e municípios estão considerando que esse período de aulas à distância conta como dia letivo. Então, quando retomarem as aulas, vão contar as aulas presenciais, né? Vão contar os dias letivos para chegar no fim do ano e fazer o cálculo e deu o número mínimo determinado de dias letivos conforme a legislação. E alguns estados e municípios não estão considerando como dias letivos. É uma boa discussão, porque os alunos estão mesmo conseguindo estudar ou não? Como faz numa casa que tem 4 crianças e um computador, ou computador nenhum, ou uma internet péssima? Tá funcionando ou não tá? Está funcionando para umas e não para outras? Como é que fica? Então, assim, isso seria um motivo de um debate
é interessante. Conta como dia letivo? Não conta. O que é o mais importante? Contar os dias ou verificar que todo mundo, quem não conseguiu agora durante a quarentena estudar em casa, terá um reforço, né, com acompanhamento especial para chegar no fim do ano com o mesmo aproveitamento. Eu tendo a defender essa segunda hipótese. Em vez de contar 257 dias letivos, verificar o seguinte: você não conseguiu estudar em casa, né? Então, vamos lá. Vamos alcançar todo mundo. Aliás, isso vale para um período normal também. As crianças estão tendo aula presencial, mas algumas chegam em casa e têm computador com internet, e outras chegam em casa e têm um barraco com 10 pessoas num cômodo, uma luzinha muito vagabunda de gato, e também não conseguem continuar estudando em casa como aqueles da aula presencial. Então, eu acho que esse controle meramente numérico, assim, dos dias letivos é bobagem. Quer dizer, não é que é bobagem, não deve ser o critério mais importante. Aí, acho que foi o Jornal Nacional que comentou isso, né? Em alguns lugares. Oi, WS Flogrut. Oi, Ronaldo Manu. Oi, Cláudio. Acho que foi o Jornal Nacional que noticiou isso. Olha, alguns estados e municípios contam dias letivos, contam estas aulas à distância como dias letivos e outros não. Aí entra um especialista em educação e ele fala o seguinte: é um absurdo contar como dia letivo, porque não houve planejamento, foi tudo feito de improviso. Macazzo, como que podia ter planejamento? Assim, alguns estados, como o caso de São Paulo. São Paulo decretou férias escolares, enquanto o sistema se reorganizava minimamente para retomar as aulas, com apostilas sendo enviadas para as casas, com a transmissão em canal de televisão, com a gravação de vídeos e tudo. Mas assim, um especialista em educação dizer que não dá para considerar como dia letivo porque não houve planejamento, meu Deus do céu, a gente está vivendo um regime de emergência. Então, em vez do especialista ponderar, né, que olha, não teve planejamento, mas não como uma crítica, como uma constatação. Não foi possível planejar, portanto, a gente tem que lidar com o que vem acontecendo agora. A esse respeito ainda de aulas, eu não sei, vocês, tem gente aí que é da rede, eu vi que a Paula Pagu tá aqui, ou talvez já tenha saído, mas enfim. No meu tempo de colégio, as nossas aulas tinham 50 minutos. E já naquela época, algumas aulas de outras escolas tinham 45 minutos. Eu não sei qual é o tempo da aula agora, mas a gente podia rever isso, né? Será que o ideal é 45, 50 minutos de aula para adolescentes? E quando emenda duas, então, até para mim, cara, eu era boa aluna, mas 100 minutos seguidos de uma matéria, de fuder, eu tinha que sair no intervalo para correr um pouquinho no pátio e voltar. Tinha uma professora que deixava fazer isso, a Roseli de Geografia. Então, acho que a gente tinha que rever isso. Será que as aulas precisam ser tão longas? O ritmo de atenção, né? As medidas de concentração hoje são diferentes, né? A nossa capacidade de reação é bem diferente do que era anos atrás. E outra coisa que eu já vi estudos bem sérios, assim, será que tinha que começar às 7h30 da manhã? Assim, tem estudos científicos dizendo que esse não é o melhor horário para um adolescente começar a estudar. Ele não está no ritmo ideal, né, de concentração. Então, eu gostaria tanto que a gente discutisse isso. Aí vocês vão dizer, tem muita coisa mais importante. Mas isso pode ser muito importante, por várias razões, assim, pelo aproveitamento dos alunos, pelo desgaste dos professores, pelo melhor aproveitamento do tempo na escola. Mas a gente não consegue nem ver o conteúdo do Enem, do vestibular, que é uma coisa que salta aos olhos, né, de inadequado. Quanto mais esses detalhes. 50 minutos presencial, é essa a medida agora na rede pública, Cláudia? A Simone Deoneri aqui, que fez Colégio Santana comigo. É sério, Simone. Teve um dia que a Roseli, que era a professora... então, a aula dobrada era dureza, puta, a gente... E o Santana, às vezes, emendava 6 aulas, né? E a gente tinha aula no sábado, não era de vez em quando, era todo sábado. E uma vez eu tava que eu não me aguentava sentada na cadeira, aí a Roseli, nossa professora de geografia, ela virou pra mim e falou assim, você quer correr um pouquinho? Você quer ir lá no pátio correr? Aí eu falei, sério? Aí eu fui correr no pátio da Figueira, e aí eu voltei pra aula, bem melhor. O Cláudio fala que na rede privada 50 minutos, na escola que André Stark trabalha, 45 ou 50 minutos. Eu acho
acho que a gente podia rever isso sem nenhum prejuízo à aprendizagem, muito pelo contrário, pensando em aproveitar melhor esse tempo disponível. Ainda no assunto imprensa cobertura, eu achei bem legal um dia aqui numa reportagem falando sobre os leitos disponíveis, eles não usaram porcentagem, eles falaram números absolutos. Então, eles disseram, por exemplo, no Acre tem um leito de UTI disponível. Isso é muito impactante, né? Então, aí aqui em São Paulo a gente fala, 85% da rede está ocupada, 90% dos leitos de UTI estão ocupados. Eu acharia muito impactante dizer, tem 10 ou tem 50, estão ocupados 290 e tem 5, né? Esse número absoluto, eu acho que seria bem impactante. Elolo Alves falando que no Dante era igual, dureza 100 minutos de matemática. Ai, melhorou? Eu preciso saber onde que eu ponho o dedo que melhorou. E agora? Vocês me escutam? Sim? Não? Não? Sim? Bom. Obrigada, Rafa. Última notícia aqui, último comentário do Brasil e do mundo. Oi, Malu Molina! Adoro suas postagens. Sigam a Malu Molina. Uma outra notícia sobre cenário nacional aí que eu achei muito interessante, para falar a verdade, eu só li o título, tá aqui reservado na minha aba do computador para eu ler mais tarde. É um manifesto de evangélicos que não concordam com a maneira Bolsonaro de conduzir a política. Cara, isso é muito importante. Não dá pra gente ter só, né, a esquerda, os progressistas, porque tem coisas acontecendo no governo Bolsonaro que são abomináveis sob qualquer aspecto, entendeu? Não é do nosso ponto de vista, nós que somos da oposição, nós que somos socialistas, nós que somos isso, são abomináveis de qualquer jeito. Eu lembro quando ele falou lá da repórter, ela queria dar o furo. Falei, cara, talvez o meu avô fosse bolsonarista se tivesse vivo. Talvez. Mas ele ia achar horrível isso. Ia achar uma falta de respeito, uma grosseria grotesca. Glória a Deus, evangélicos se colocam contra as barbaridades do governo Bolsonaro. Bom, estou vendo a Robi Rosa aqui comentando, passar para o bloco 2, notícias do município. Hoje a gente teve reunião da Subcomissão de Cultura, que é ligada à Comissão de Finanças e Orçamento. É a terceira reunião que a gente faz sobre as medidas emergenciais da cultura, né, no contexto da pandemia. E olha, até o Donato, eu sou presidente da subcomissão, Donato é o vice, o Donato é o presidente da Comissão de Finanças, é um vereador do PT de oposição. Assim, uma parte dos presentes na reunião, era uma reunião com participação do público, estava sendo tão agressiva com o secretário, que até o Donato falou assim, gente, olha, o secretário veio a 3 reuniões da subcomissão, ficou 2 horas aqui com a gente. Ele falou assim, não quero entrar nessa discussão, não quero entrar nesse... Mas, assim, não é sempre. A gente não tem, assim, um secretário com essa disponibilidade. Então, realmente, o secretário vai, fica na reunião, ouve 200 inscrições, recebe documentos, responde por escrito, e aí ele é tratado como se fosse o inimigo da cultura. Você não tá fazendo nada pela cultura, você não tá nem tentando, você não tá preocupado. Tipo, foda, você se esconde atrás da Lei 8666. Eu fiquei bem injuriada também com o tom agressivo. Se o secretário tomou decisões que a classe discorda, se o secretário deixou de fazer coisas que a gente acha que ele deveria ter feito, então isso é assunto para discussão, não para agressão. E ele estava sendo assim confrontado como se ele não tivesse feito porra nenhuma. Eu até comentei com a Roberta, eu tô falando da Roberta porque ela é assessora, né, no gabinete, e ela acompanha a subcomissão de cultura em especial, assim. E assim, cara, eu sei como dói, como subprefeita, como secretária de assistência social, como vereadora, e com certeza os vereadores também sabem como é isso. É alguém virar pra você e falar assim, e ninguém faz nada. Não, pera, nada não. Você pode não gostar do que eu faço, pode achar uma merda, mas nada? Não, o vereador não faz nada, a Câmara não faz nada, o secretário de Cultura não faz nada.
Cara, isso não é um bom começo para uma conversa. No fim, a gente conseguiu conversar em termos mais produtivos, né? Que foi o que o Donato falou também. Gente, a gente tem uma situação emergencial, a gente tem que... Vamos logo discutir o que é que precisa ser feito, o que é que pode ser feito. Então a reunião terminou assim num tom um pouco mais produtivo mesmo, mas teve um ponto da reunião quer dizer, não foi da reunião, mas desse assunto da emergência da cultura, que é muito revoltante. A cultura publicou um edital de chamamento de artistas, técnicos, produtores culturais, com uma lista bem abrangente, assim, de atividades que a Secretaria de Cultura pode contratar agora e que elas podem ser realizadas nos próximos meses, até o fim do ano, ou talvez até o final do ano que vem. E o que for feito agora pode ser feito no modo virtual. Então, é bem uma parte do que o movimento pediu era exatamente isso. Modelos de contratação que contemplassem as pessoas da área de cultura que estão proibidas de trabalhar. Porque não pode ter show, não pode ter peça de teatro, não pode ter sarau, não pode ter bar onde toca a banda de forró. Então, a Luísa Oliveira concordando que a secretaria está fazendo o melhor possível. Então, de fato, a secretaria consultou, né, todas as normas que se aplicam e descobriu não, né, concluiu que não tem como a secretaria fazer um repasse de recurso para socorrer os técnicos, artistas e produtores sem que isso seja a contratação de um serviço. Assim, não tem como a Secretaria de Cultura fazer uma transferência de renda só para as pessoas não passarem fome. Isso não é da área da Secretaria de Cultura. Então, o que a Secretaria de Cultura pode fazer? Contratar, né, passar o recurso em troca de uma prestação de serviços. E aí elaborou vários editais, e editais assim, que permitem que a pessoa se inscreva. Tem uma modalidade que eu achei muito legal, que assim, tem a possibilidade de você dar uma oficina. Então vamos supor, alguém que faz iluminação teatral, faz uma oficina para as pessoas interessadas. Mas tem gente que não tem essa condição, não tem essa formação de oficineiro. O cara vai lá e executa alguma coisa, ele não explica, ele não dá aula. Então a secretaria criou um modelo de edital, inclusive, que o cara relata, tipo assim, é pro acervo, sabe, pra memória coletiva. Ele vai lá e ele conta como que é o trabalho dele, com quem que ele já trabalhou, como ele fez os desafios, o que é que mudou. Bom, então são vários editais publicados e um deles foi barrado na justiça. Justamente um edital que era assim, desses super abrangentes, previa uma infinidade de atividades possíveis, o recurso de R$700 por atividade para pessoa física, o menor número de exigências possível, porque a legislação é um porre mesmo e exige uma porrada de certidões, é um saco isso. E aí a justiça barrou. Aí eu estava conversando até com o Donato também. Você conseguir fazer alguma coisa na administração pública é um parto a fórceps. Aí a consulta, 3 orçamentos, o termo de referência, o edital, o prazo, aí vem o Tribunal de Contas e conta. Você conseguir fazer é muito penoso. E você conseguir barrar é a coisa mais fácil do mundo. Veja, uma pessoa ingressou com uma ação na justiça e uma juíza falou, tem razão, vamos suspender esse negócio aí para entender melhor. Porque o que o requerente alegou? Não, a gente tem que ver onde é que vai gastar esses milhões aí se não vai fazer falta para o combate à Covid. Então, caberia, né, a juíza requerer informações. Olha, vocês podem me dizer quanto que vocês vão gastar e se esse dinheiro não vai fazer falta para o combate à Covid? E aí a secretaria responderia, olha, não são milhões, é uma parte assim do orçamento da cultura. A cultura já perdeu recursos para o combate à pandemia. Algumas dotações da cultura foram anuladas e o recurso foi transferido para ações de população de rua, para ações da saúde. Agora, o que sobrou do orçamento da cultura é da cultura. A cidade não parou de fazer políticas todas para fazer só saúde, né? Dirigiu uma montanha de recursos para a saúde como tinha que ser. Outro volume grande de recursos para assistência social, como tem que ser. Agora, a cultura trata
da produção, do desfrute de cultura. Isso significa trabalhadores de cultura também. Então, se a Secretaria de Cultura puder contratar artistas, técnicos, produtores, para produzirem, inclusive, né, atividades culturais pela internet, a cultura é super importante durante, né, para sobrevivência durante a pandemia. Pensa o quanto a gente se socorre de livros, de música, de filmes, de tudo mais. Então, a produção cultural é importante para o desfrute da população e é importante como uma atividade econômica que seja, entre muitas outras, capaz de sobreviver, que as pessoas sejam capazes de sobreviver minimamente com o seu trabalho durante a pandemia. Então, que a juíza recebesse a ação e falasse, deixa eu perguntar. Mas não, a juíza mandou suspender tudo. E aí deu um prazo de 20 dias para ré, que se torna réu, para ré, que é a Secretaria de Cultura, explicar se ele não está gastando esses milhões aí à toa. Então, assim, a gente vai também, né, se manifestar junto à juíza, pedindo que ela compreenda, fornecendo as informações para ela. Não são milhões de reais e de todo jeito o orçamento da cultura para atividades culturais. Na pauta mais geral da Câmara, alguns vereadores estão lá lutando muito para que seja suspenso o desconto concedido a instituições financeiras. O ISS, ele tem uma faixa, ele vai de 2% a 5%. As instituições financeiras foram beneficiadas uns anos atrás com um abatimento. Em vez do ISS ser de 5%, é de 2%. E o vereador Ricardo Nunes e depois todos os vereadores da Comissão de Finanças e inclusive o presidente da Câmara, Eduardo Tuma, fomos, né, proponentes de um projeto de lei que diz fica temporariamente suspenso esse benefício. Então, veja, não é que a gente vai aumentar o ISS, embora, claro, na prática é isso que significa. Mas, na verdade, as instituições estão sendo beneficiadas com um desconto no ISS. E a gente quer revogar temporariamente esse desconto. Aí, numa audiência pública, as instituições disseram que não, mas quem vai pagar a conta é o consumidor, porque é lá na nota fiscal de serviços que vai de 2 para 5, então é o cara que... Poxa vida, as instituições bancárias podiam assumir isso, né, de alguma maneira, restituindo ao seu cliente, né, esse valor adicional. E como alguns vereadores têm dito, hoje foi o Paulo Frangi no Colégio de Líderes, quando caiu de 5 para 2, não sei se os clientes perceberam assim o benefício para eles, mas aí quando sobe de 2 para 5, aí os clientes, a sociedade de um modo geral é que vai pagar a conta? Não. É possível as instituições financeiras assumirem isso para si durante esse período. E segundo os cálculos do Ricardo Nunes, isso estaria tipo assim, R$1 bilhão a mais para a cidade. Mas não tem apoio de todos os vereadores e eu não sei nem se tem da maioria. É um projeto assim, razoavelmente popular na casa, mas não sei quais são as perspectivas de votação. Agora, o que já está mais encaminhado mesmo, amadurecendo, é o projeto de lei que estabeleça as regras para a retomada paulatina das atividades econômicas. Então, isso está sendo discutido já. A preocupação de alguns, inclusive a minha, é que as pessoas já achem que vai começar segunda-feira. E com isso elas adotem comportamentos já, né, de menor ainda distanciamento social, porque já tem um projeto de lei tramitando, sabe aquela confusão? Tem um projeto de lei, aí alguém já divulga no WhatsApp dizendo que é lei, porque no texto do projeto você escreve assim, esta lei dispõe sobre, claro, é quando virar lei, mas por enquanto é só um projeto. Então a nossa preocupação, a minha e de alguns colegas se você já faz o projeto de lei agora, já vai ter gente entendendo que liberou geral. Ou por outro lado, você cria uma expectativa, né, no setor econômico, tipo assim, ai, que bom, já vai voltar. Mas também não é bem assim, né? Vai demorar um tempo ainda. Mas o que a gente tem que discutir, tem que falar sobre isso, é claro que tem. Passando para o bloco 3, deixa eu ver se eu perdi alguma pergunta aqui.
A Heloísa Alves, provavelmente a Procuradoria da Secretaria de Cultura deu um parecer do que pode e o que não pode. O André Stark. Oi, Denise Romão. Oi, Denise. Oi, Romão. Oi, Denise. Vamos lá. André Stark, sim, sou protestante e concordo com esse grupo. Inclusive, Antônio Carlos Costa é um exemplo disso, além do trabalho incrível com o Rio da Paz no Rio de Janeiro. Rio da Paz é um trabalho maravilhoso. Roberta Rosa, 500 e-mails por dia recebidos na Secretaria de Cultura. Que mais? E a juíza pergunta assim, quero saber quais que são os critérios de seleção. Sabe, eu tenho uma camiseta escrito, você leu? Porque assim, o edital de chamamento expõe basicamente os critérios, né? Denise da Smarts, o César acrescenta aqui o sobrenome adicional. Bom, bloco 3, notícias legais, coisas bacanas, já que estamos falando de edital, mas agora eu vou deixar vocês deitados um pouquinho olhando para o teto, que eu preciso das duas mãos para dar Ctrl Alt Del aqui, peraí. Olha quem chegou. Olha quem chegou. O Jung, que outro dia derrubou um copo d'água aqui, me molhou a pilha inteira de zine que eu tô reservando pra prateleira de quadrinhos. Tive que botar tudo no sol hoje pra secar, vai ficar meio tortinho. Olha só, editais. Notícias legais. A Secretaria da Educação também tem um departamento cultural, até porque são vários os equipamentos da Secretaria de Educação que têm atividades culturais, os CEUs, principalmente, Centros de Educação Unificados, eles têm teatro, eles têm, no auditório do teatro também tem projeção de cinema, tem shows, tem biblioteca. Então, o Departamento Cultural da Secretaria de Educação publicou um edital muito bacana. Eu já tive que reiniciar o computador tantas vezes, senão o arquivo já estava aberto aqui. Vamos lá. Edital SME. Nós, da Divisão de Cultura da Secretaria de Educação, reescrevemos o novo edital ProArte, que visa o credenciamento e contratação de grupos e artistas para realização de trabalhos e apresentações nos equipamentos da educação, sobretudo nos CEUs. O edital foi publicado no Diário Oficial do dia 16 de maio, páginas 35 e 36, e traz as seguintes novidades. Novas categorias artísticas incluídas, a inscrição integralmente online e a possibilidade de inscrição de pessoas físicas. Essa é sempre uma puta conquista, porque se você só permite a inscrição de pessoas jurídicas, quer dizer, de grupos, coletivos, que têm personalidade jurídica, que têm um CNPJ, puta, de cara você já exclui muita gente, principalmente os mais informais, os mais da periferia, os que mais precisam de um apoio do poder público. Então, eu tenho aqui uma copiazinha do edital. Olha só que legal. O presente edital tem como objetivo o credenciamento de eventos culturais e artísticos destinados a eventuais contratações nas seguintes áreas: artes visuais, dança, contação de história, batalha de slam, sarau cultural, artes circenses, artes mágicas, cultura hip hop, música, teatro, a serem realizados nos equipamentos públicos desta secretaria. Então tá aqui: CEUs, unidades educacionais, prédios administrativos, auditórios, bibliotecas, palcos armados, teatros. Cadê? Palcos armados, teatros, anfiteatros cobertos ao ar livre, desde que sejam espaços públicos. Excepcionalmente, as atividades poderão ocorrer em outras condições, claro, como, por exemplo, na quarentena, muitas coisas estão sendo à distância. O edital tem vigência de 2 anos, quer dizer, depois que terminar a quarentena, ainda esses grupos credenciados agora, ou artistas, pessoas físicas, ainda poderão prestar os serviços para a educação, até num prazo de 2 anos. E a secretaria as inscrições seriam abertas a partir de ontem,
25 de maio a 8 de junho. Então, teoricamente, já existe um link para mandar os documentos. Eu recomendo entrar no Twitter da Secretaria da Educação, que é bem atualizado, assim, e tem essas informações renovadas a cada dia. Aliás, foi no Twitter da Educação também que eu vi aquela notícia sobre o atendimento para apoio psicológico de alunos. Então, a educação tem um negócio chamado... o Jurandir pede o link desse edital. Meninas do gabinete, assessoria, se vocês conseguirem aí o link do edital, vocês colocam aqui no chat. E eu vou ver também se eu acho aqui no Twitter da Secretaria da Educação. Então, a Secretaria tem o NAAPA, Núcleo de Apoio e Acompanhamento, que faz atendimento, agora, né, durante a pandemia, faz um atendimento personalizado, prestado pelos educadores, entre as 9 e as 19 horas, por telefone. E olha aqui também, agora os alunos da rede municipal podem compartilhar suas vivências na quarentena em atendimento psicológico à distância através do novo site naapa.com.br, criado junto com o Instituto Liberta. O Instituto Liberta é um que eu falei uns dias atrás. Uma das fundadoras do Instituto Liberta é a Luciana Temer, que foi secretária da Assistência Social na gestão Haddad. O Instituto é muito legal, faz um trabalho muito bom. Então tem isso, é possível no site naapa.com.br compartilhar experiências ali, né? Um trabalho mais coletivo. Mas também tem essa possibilidade do atendimento personalizado entre as 9 da manhã e as 7 da noite, de segunda a sexta-feira. Então, é mais fácil do que eu ficar lendo aqui todas as letrinhas do bit.ly, vocês entrarem no Twitter EducaPrefSP. Que só dá uma busca Secretaria Municipal de Educação São Paulo, que vai aparecer aqui. Outra notícia legal também aqui desse Twitter é que a Secretaria continua encaminhando alimentos para as instituições de assistência social, aqueles que seriam utilizados na merenda, que, claro, estão no prazo da validade. Como não dava para saber, né, quando que as aulas seriam retomadas em modo presencial, então a Secretaria vai administrando ali os estoques. Já viu que não vai ter aula presencial em maio, em junho? Então pega o que já estava armazenado e destina. Ora, foram 10,5 toneladas que a Secretaria de Educação passou para o Banco de Alimentos, o Banco de Alimentos que atende diversas entidades. A Denise Malerba confirmando. Sim, é a Denise das Mares. Muito bem. Outra coisa legal que está acontecendo essa semana é o Encontro Lixo Zero, promovido pela Casa Causa. É uma entidade muito bacana, assim, de articulação e engajamento nessa causa da correta destinação e tratamento de resíduos, tendo como a nossa utopia, nossa meta, é o lixo zero. Eu digo nossa porque eu faço parte do movimento. Então, todos os dias, a partir das 5 da tarde, tem palestras, painéis, rodas de conversa com temas muito legais. Por exemplo, hoje é dia 26, então já deixa eu fazer a ficha aqui de amanhã, dia 27, às 5 horas, das 5 às 6h15. Novas tecnologias em busca de cidades lixo zero. Com integrantes do Coletivo Pinheiros, com a Cláudia Leite. Não, olha só, a Cláudia Leite é diretora de marketing da Nespresso. Você imagina que as pessoas já ouviram de zoeira nessa vida. Guilherme Arruda, da VG Resíduos, o diretor de projetos da Plataforma Verde e o fundador do X pra Já. Isso é das 5 às 6h15. E aí, das 6h15 às 7h15, é uma roda de conversa. Nada cria, tudo transforma. As novas tecnologias de reciclagem e reaproveitamento. De bitucas de cigarro, vidro, descartáveis da indústria têxtil, o que já pode ser reciclado. Eu que amo esse assunto, lixo, resíduos, tenho vontade de ver todas. E a roda 2 no mesmo horário. Uma vida sustentável na cidade é possível? Com arquitetos, o Marcos Galego, que é assessor da Câmara Municipal, Luiz Otávio, da Escola da Cidade, é o moderador.
E nesse mesmo horário, a roda 3, o futuro do resíduo orgânico, voltar para a natureza. Como tecnologias e soluções para pequenos, médios e grandes geradores sem encaminhamento de produtos orgânicos. Então, são vários painéis. Se você entrar no site casacausa.com.br, você vai encontrar lá o Encontro Lixo Zero. E dá para se inscrever. Eles pedem para se inscrever com antecedência, não porque exijam, mas porque aí já facilita ter um controle do tamanho da sala, né? Porque é tudo virtual, a administração da coisa toda. Então é só entrar no site da Casa Causa e se cadastrar, preencher ali um mínimo de informações e depois é só clicar para acompanhar. Tem um chat, tem perguntas e respostas, é bem legal. Outra coisa que eu vi essa semana, que tem um grupo terapêutico online para lidar com luto. A gente falou de luto umas semanas atrás na Comissão da Criança e Adolescente e tem essa plataforma aqui de terapeutas trabalhando voluntariamente. O endereço é bit.ly, li com Y, né, aquele encurtador conhecido, bit.ly/enlutados, mas também dá para mandar um e-mail para eles pedindo uma atenção, enlutados2020@gmail.com. E um último compartilhamento /apelo, que é uma plataforma solidaridadeaoscatadores.com.br, que também mobiliza recursos aí para apoiar os catadores de material reciclável. Santana, sempre acompanho o meu serviço desde a MTV. Amanhã, às 7 horas, eu vou participar da live da Marina Persson. A Marina está fazendo uma série de lives comemorando os 30 anos da MTV. E ontem foi com a Maria Paula, sexta com a Adnê. Ela vem fazendo assim já há várias semanas. E amanhã sou eu, às 7 da noite. Mas é engraçado que para mim a Marina não é da MTV, para mim a Marina é da Faculdade de Cinema, porque a gente já se conhecia de lá. A nossa vida pregressa já era intensa. Oi, Ivo Ebit Natal, G. Fábio, Alfredo Cabral, precisa mais da logística reversa? Sim, precisa mais do setor privado financiando o sistema, né? O recurso público voltado para a gestão de resíduos é brutal, é monstruoso, são bilhões de reais por ano. Quem tinha que participar mais desse financiamento todo, e mais ainda da gestão em si, é o setor privado, é quem bota os fios no mundo, né? As embalagens, os produtos, que não podem ter uma, assim, é aquele conceito da economia linear, nasceu, usou, morreu, aí depois que morreu é problema nosso, né, do consumidor, da prefeitura. E a ideia de economia circular é que não é assim, você não bota os fios no mundo e depois não se ocupa mais deles. Então a logística reversa é o fabricante, o fornecedor, o processador, ele tem uma responsabilidade de saber o que é que vai ser do que sobrar daquilo depois que aquilo não cumprir mais o seu papel original. Isso não exime os governos de responsabilidade, isso não exime a gente também da responsabilidade de saber o que comprar e como descartar. Mas tem que ter um aporte maior de recursos do setor privado, por exemplo, para que os catadores sejam remunerados como prestador de serviço. Os catadores, hoje, eles vivem do que eles conseguem vender no ferro velho, no sucateiro. Então, eles são super sujeitos às oscilações do mercado, a quanto está valendo a tonelada do papelão, quanto está valendo o quilo do caco de vidro, ou do PET, ou do Tetra Pak. E ele é um prestador de serviço. Ele executa um serviço de levar o meu resíduo reciclável e colocar ele de volta na cadeia produtiva. Então, para mim, o setor privado tinha que remunerar os catadores, para os catadores serem um agente super capilarizado da logística reversa. Também acho que a gente tem que tratar o resíduo mais separado já na origem, e não lá na frente, depois, na esteira da central de triagem. A gente já tinha que separar o vidro antes. Não tem cabimento, você mistura o vidro com tudo, aí quebra, né? Deixa o pó de vidro na esteira, que prejudica, né? Atrapalha o funcionamento do mecanismo, né? Desgasta a esteira, machuca,
contamina, né, outros materiais. Então, assim, você primeiro pegar o vidro, misturar tudo e depois catar e separar, não tem o menor cabimento. Aliás, isso vale para tudo. O certo era a gente já ter muito mais postos de entrega separados por material e cada cidadão ter que se dar ao trabalho de levar o seu resíduo naquele lugar específico. Minhas garrafas de vidro eu levo num posto de coleta de vidro. Aliás, isso não é modo de dizer, eu faço isso mesmo, exatamente porque eu não concordo que o vidro tenha aqui misturado em tudo e separado lá na frente. Aqui na Vargem Grande, os coletores pegam até entulho. Sim, prestam esse serviço, às vezes recebem um valor para isso, né? As pessoas contratam o catador para remover o entulho da obra. E aí, quando as pessoas passam esse BO para o catador, já não querem mais nem saber se o catador tem ou não tem um destino correto, um destino adequado para aquilo. Você sabe que até a prefeitura, quando ela instala ecopontos, ela tem que ver, sinceramente, se o ecoponto fica no alto ou embaixo de uma ladeira, por exemplo. Pensando que o cara vai subir com o carrinho cheio de entulho para entregar lá em cima, improvável, né? Então, isso também é mais um dos fatores que você tem que observar quando você instala esses postos de coleta, de entrega, de materiais diversos. Bueno, vou encerrando por aqui com aquelas recomendações. Sigam o Twitter da Secretaria de Cultura e o Twitter da Secretaria de Educação para se inteirar, por exemplo, desses editais. Um edital só faz sentido se o maior número possível de pessoas que são elegíveis para aquele edital tomarem conhecimento, e aí a gente tem um processo bem amplo de escolha e pode contemplar um número muito maior de pessoas. Aliás, uma parte desses chamamentos que a Secretaria de Cultura está publicando, eles nem têm o caráter de concurso que os editais muitas vezes têm, né? 50 se inscrevem, prazo encerrado, desses 50, 10 cumpriram os requisitos, são os melhores. Não, é um chamamento que ele vai continuar publicado para que as pessoas se candidatem, se inscrevam, apresentem sua proposta e elas possam ser contratadas aí de agora até o final do ano. Agradeço muito a presença de vocês. Deixa eu ver se eu estou devendo alguma resposta aqui. Fácil separar, né? Questão de hábito, diz a Paulinha. Sabe que uma vez na MTV foi uma bióloga lá dar uma palestra e eu já era a recicladora, separadora, lixeira. Então a bióloga foi falar, sensibilizar as pessoas em relação a essa questão do lixo e tal. Aí ela perguntou assim, quem aqui separa o reciclável? Aí eu e mais uns 2 ou 3, assim, né? Aí ela falou, não precisa. Aí eu falei, pô, quer me fuder, né? Como assim não precisa? Aí ela falou, é só não misturar. Você, por acaso, você guarda sapato na geladeira? Não guarda. Você guarda bife na gaveta de meia? Não. Então, você separa as coisas, não separa? Você chega do supermercado, você guarda cada coisa no seu lugar. Então, você não precisa separar o lixo. É só não misturar. Puta, achei genial. O Alfredo tá falando aqui que na Alemanha o vidro é separado até pelas cores. Sim, isso agrega muito valor para quem trabalha com vidro dessa maneira, inclusive aqui nas cooperativas. A rainha da reciclagem faz isso. A Lilian pergunta assim, qual é o PL que eu tô pedindo? Na verdade é o edital 2 de 2020. Não, é o chamamento da Secretaria de Cultura que saiu no Diário Oficial do dia 16 de maio, páginas 35 e 36. Vamos combinar? Eu publico no meu feed e no meu stories também maiores informações, certo? Romão, valeu, pessoal. Oi, Bia Murano, que bom te ver aqui. Encerrando aqui, Casa Sem Lixo iniciou um vídeo ao vivo. Olha só, eu vou terminar minha live e já vou entrar na deles. Valeu, gente. Obrigada, até amanhã. Mais ou menos às 6h30 não. Amanhã tem que ser às 6h30 mesmo, pra fazer meia hora de live. E aí às 7 eu entro no ar ao vivo com a Marina Persson. Tchau. É só não misturar, vai virar meu novo lema. Boa, Simone. Pessoas a gente mistura, resíduos a gente separa. Valeu.